Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre uma operação unitária chamada cristalização. É o capítulo 6, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Bom, por que vamos estudar cristalização? O que isso tem a ver com o curso de vocês, né? Bom, porque a cristalização é uma operação unitária que está muito presente na indústria de alimentos. Então, por isso que a gente precisa estudar ela. Aí tem aqui algumas perguntinhas, ó. O que acontece quando você pega a água do mar e aquece? Então, a gente pega a água do mar, bota numa panela e bota para ferver. O que acontece? O sal da água, ele evapora? Não. A água evapora, né? A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ela evapora. Agora, o sal, que é NaCl, não evapora. O ponto de ebulição do sal é altíssimo, ele não vai evaporar. Agora, outro exemplo, o que acontece quando a gente pega Coca-Cola e aquece? Bota lá numa panela e aquece. Vocês vão ver que a água da Coca-Cola vai evaporar e vai sobrar uma meleca escura, que é o que? São os açúcares. O açúcar tem um ponto de ebulição altíssimo, então quando você aquece numa panela, vai sobrar aquele açúcar ali, vai sobrar cristais de açúcar. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso, né? Então vamos lá, a cristalização é uma operação unitária, né? Não tem reação química e ela é para separar misturas homogêneas. A gente viu na aula passada que a decantação e a centrifugação era para separar misturas heterogêneas, ou seja, de um sólido que não estava solúvel no líquido. Aqui a gente vai separar um sólido que foi solubilizado num líquido. Né? A gente não consegue separar esse tipo de mistura com decantação ou centrifugação, mas a gente consegue com cristalização. Então a gente separa misturas homogêneas, ou seja, um sólido que foi dissolvido num líquido formando uma solução. É uma operação de transferência de massa de um soluto de uma solução líquida para uma fase cristalina sólida pura, ou seja, o que a gente tem antes e depois? Antes a gente tem um soluto dissolvido no solvente. Com a cristalização, esse soluto ele vai sair do solvente e vai virar uma fase sólida. Vai virar cristais sólidos não dissolvidos no solvente. Então a gente fala que é uma transferência de massa. Exemplo, cristalização do NaCl, que é o sal, né, a partir da água do mar. Então, o exemplo aqui que eu dei para vocês, né? Ou também o exemplo da Coca-Cola. Quando você aquece a Coca-Cola, você está cristalizando os cristais de açúcar. Você está promovendo aí uma separação do açúcar da Coca-Cola da água, né? A água evapora e o açúcar fica. Então vamos falar um pouquinho de soluto, solvente, solução, né? A gente tem aqui o solvente, aquele que está em maior quantidade. O soluto é a fase sólida, aí a gente dissolve esse soluto no solvente. Eles têm que ter afinidade um com o outro, né? Nem todo soluto vai ser dissolvido em qualquer solvente, tá? Então, quando esse soluto é dissolvido no solvente, a gente tem a solução. Ok. Essa solução ela pode ser insaturada ou até supersaturada. A solução saturada, eu botei aqui um exemplo. Eu tenho 100 ml de água. Esses 100 ml de água vão ser capazes de dissolver uma certa quantidade de soluto. Isso vai depender do soluto, né? Então, por exemplo, aqui, foram dissolvidos 20 ml de soluto, né? Só que essa solução, ela tem a capacidade de dissolver uma quantidade maior do que 20 ml, né? Então, a gente fala que é uma solução insaturada, né? Porque ela é capaz de dissolver mais do que 20 gramas. Aí eu fui e adicionei, em vez de 20 gramas, 31,6 gramas. Né? Essa solução de 100 ml, ela é capaz, vamos supor, né? Ela é capaz de dissolver exatamente 31,6 gramas. Então, nesse caso, ela tá solubilizando aí o máximo que ela pode. Né? Ela está na capacidade limite dela. Então, a gente fala que a gente tem uma solução saturada. Ela não pode solubilizar mais do que isso. Ela está no limite. Agora, se eu adiciono mais do que isso, por exemplo, 50 gramas, essa solução
ela vai solubilizar 31,6 gramas. O que eu botei a mais, ela não vai conseguir solubilizar. Então, essa quantidade que eu botei a mais vai precipitar no fundo do recipiente, igual vocês estão vendo aqui. Então, a gente continua tendo uma solução saturada, porque a gente tem 31,6 gramas dissolvidos, só que com corpo de fundo. Ou seja, o que eu botei a mais virou um precipitado. E como é que entra a cristalização aí? Bom, vamos supor que a gente tem aqui uma solução, né? É uma solução insaturada ou saturada, não tem precipitado, não tem corpo de fundo. Corpo de fundo e precipitado é a mesma coisa, tá? Nessa solução a gente tem o soluto e o solvente. A gente quer cristalizar o soluto. A gente quer que o soluto vire cristais no fundo do recipiente. O que a gente vai fazer? A gente... não sei se vocês, provavelmente vocês já estudaram solubilidade, né? Não sei se faz muito tempo ou não, mas a solubilidade, ela aumenta quando, geralmente, tá? Ela aumenta quando a gente aumenta a temperatura. A solubilidade de um solvente aumenta quando a gente aumenta a temperatura desse solvente. E reduz quando a gente reduz a temperatura. Então, quando a gente reduz a temperatura, esse solvente, ele vai reduzir a capacidade dele de solubilizar. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer, como a capacidade dele de solubilizar está sendo reduzida, a quantidade de solvente que tiver a mais ali vai ser, a quantidade de soluto que tiver a mais ali vai precipitar na forma de cristais. Então, a cristalização, o que eu faço para... quando a gente precipita esse soluto que está dissolvido, né? A gente faz isso reduzindo a temperatura, porque reduzindo a temperatura, a gente diminui a capacidade de solubilizar, a capacidade do solvente solubilizar esse soluto. Aí esse soluto precipita na forma de cristais. O que são esses cristais? Por isso que a gente chama de cristalização o processo. Cristais é uma estrutura, né? Os átomos eles estão ligados em uma estrutura altamente organizada. Como assim, ó? Por exemplo, cristais de NaCl, que é o sal de cozinha, né? Vocês sabem que o NaCl não é só um átomo de sódio e um átomo de cloro. São vários átomos de sódio e cloro ligados numa rede tridimensional. Então, tá vendo aqui, ó? O cloro é o verdinho e o sódio é o azulzinho. Não é um átomo de cada não, tá? O NaCl indica a proporção, ou seja, para cada um átomo de sódio eu tenho um átomo de cloro. Então eu tenho vários átomos ligados ali um no outro. A proporção é 1 para 1. Esses átomos, ó, o que são cristais? Quando a gente pega ali cristais de NaCl, né, o sal de cozinha, ali a gente tem vários átomos ligados na proporção de 1 para 1, né? E eles estão organizados em um padrão repetitivo e regular em um espaço tridimensional. Igual vocês estão vendo aqui, tá vendo? Eles estão ordenados, né, de forma num padrão correto. Eles não estão distribuídos aleatoriamente. Exemplos de cristais, ó. Então aqui, ó, todos os metais eles formam estruturas cristalinas. Algumas cerâmicas, alguns polímeros são exemplos de estruturas cristalinas. O contrário de substâncias cristalinas são as substâncias amorfas, né? Igual esse exemplo aqui. Ó, aqui um exemplo, aqui no caso ele é uma figura bidimensional, tá? De uma estrutura cristalina e aqui de uma estrutura amorfa. Então, reparem a diferença. Aqui a gente tem um negócio organizado, né, um padrão. Aqui a gente não tem algo padronizado. Exemplos de estruturas amorfas. Plásticos e vidros são estruturas amorfas. Aqui a gente tem a figura de alguns cristais. Sulfato de amônio à esquerda e nitrato de potássio na direita, produzidos industrialmente. Então, lá na indústria, eles produzem essas duas substâncias. Essas substâncias são insumos da indústria química, né? Ou seja, são matérias-primas da indústria química.
eles são produzidos através do processo de cristalização. Então, nesse processo, durante o processo de cristalização, o que me interessa? O rendimento dos cristais. Então, quando eu vou fazer esse processo, eu tenho que me preocupar com o rendimento. Eu tenho que obter a maior quantidade possível de cristais, né? Para o meu processo ficar o mais lucrativo possível. A pureza dos cristais, então eu não quero obter cristais impuros. O tamanho dos cristais, às vezes eu quero cristais pequenos, às vezes eu quero cristais grandes. Aí a gente vai ver, né, durante o processo, como que a gente consegue controlar isso. A forma dos cristais, a uniformidade é essencial. Então, por exemplo, a gente utiliza a cristalização para produzir açúcar, né? O consumidor, ele não quer comprar um saco de açúcar que contém ali cristais diferentes. Ele quer um negócio uniforme. Então, a uniformidade é essencial, é uma coisa procurada pelo consumidor. Por vezes, as condições operatórias não permitem obter cristais 100% puros. Então, obter cristais 100% puros é uma coisa assim, quase que impossível. Então, vamos lá, um exercício aqui só para ver se a gente entendeu direitinho. Ó. Cristalização é a conversão de uma substância ou várias substâncias do estado líquido para o estado sólido amorfo. Não. É a conversão para a frase está toda correta, mas é para o estado sólido cristalino. Um sólido é dito cristalino se os átomos e moléculas que o constituem estão organizados em uma estrutura tridimensional regular. Ok, essa daqui está correta. Essa é a definição de substância cristalina. Se não há uma estrutura tridimensional regular que se repete ao longo de todo o sólido, o material é dito amorfo. Tá certo também. A maneira pela qual o processo de cristalização é conduzido não afeta as características, tamanho e forma do material particulado formado. Essa tá errado, né? Se eu não conduzir o processo corretamente, eu vou obter cristais impuros, eu vou obter cristais, um produto não uniforme, né? Com tamanho e formas diferentes. Então, a maneira que o processo é conduzido é extremamente importante para obter um produto de qualidade. Então, só está correto a 2 e a 3. Aqui a resposta correta é a letra B. Então, para a gente falar de cristalização, a gente precisa falar de solubilidade. Vocês já viram isso também, com certeza, né? Solubilidade é a máxima quantidade de um soluto que pode ser dissolvida por um solvente. A solubilidade geralmente aumenta com a temperatura. Geralmente, tá? A maioria das substâncias, a solubilidade aumenta com a temperatura. Então, aqui eu dissolvo um soluto num solvente e aí eu tenho a minha solução. A solubilidade desse solvente é a máxima quantidade que esse solvente consegue dissolver de um certo soluto, né? Aí isso aí vai depender de qual solvente eu estou falando, vai depender de qual soluto eu estou falando e vai depender também da temperatura. Aqui isso aqui eu já falei e vou repetir, ó. Solução insaturada é aquela solução que contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade a uma dada temperatura. Então, por exemplo, essa solução aqui tem 20 gramas de soluto. Eu consigo adicionar mais soluto aí porque esse solvente, essa quantidade de solvente é capaz de solubilizar mais do que 20 gramas. Então, a gente fala que a solução está insaturada. Solução saturada é quando a gente bota a máxima quantidade de soluto ali que aquele solvente é capaz de solubilizar. Então, essa primeira solução aqui, ó, eu botei 31,6 gramas, que é a máxima quantidade que essa quantidade de 100 ml consegue solubilizar. Aí, se eu boto mais, eu vou ter o corpo de fundo. Só que aqui, ó, isso aqui ainda é uma solução saturada, porque ela só está solubilizando 31,6 gramas. O resto, né, a diferença entre 50 e 31, precipitou aqui. Então, é uma solução saturada com corpo de fundo, ou precipitado. E a solução supersaturada? Eu vou explicar para vocês como que a gente obtém uma solução supersaturada, que é a melhor forma de entender o que é uma solução supersaturada. Primeira coisa, eu tenho aqui uma solução saturada com corpo de fundo, com precipitado. Ela está saturada, né? Ela está solubilizando ali o máximo que ela pode e o que ela não conseguiu solubilizar, precipitou. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa substância. Quando eu aqueço,
eu aumento a capacidade, eu aumento a solubilidade dela. Então, como eu estou aumentando a solubilidade, ela acabou solubilizando esse corpo de fundo aqui. E aí ela ficou desse jeito aqui, ela ficou saturada. Só que ela ficou saturada numa temperatura alta, né? Porque eu aqueci essa solução. Aí ela tá ali, saturada, solubilizou todo o corpo de fundo que tinha ali. Aí depois o que eu faço? Eu promovo um resfriamento lento e deixo a solução em repouso. Quando eu faço esse resfriamento, a solubilidade dessa solução vai diminuir. Então ela não vai ser mais capaz de solubilizar todo aquele soluto que está ali dentro. Só que como eu estou resfriando de forma lenta e sem agitação, deixando no repouso, não se formam cristais, né? Aquele soluto, ele fica ali dissolvido, né? Porque eu estou resfriando de forma lenta e eu não estou promovendo agitação. E aí a gente fala que essa solução está super saturada, né? Cadê aqui? Ela está solubilizando uma quantidade superior a que ela é capaz naquela determinada temperatura. Esse é o conceito de solução supersaturada. É uma solução instável, extremamente instável. Qualquer agitação que eu fizer ali, qualquer perturbação, aquela quantidade além que ela está solubilizando vai precipitar. Aí, ó, aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem uma solução supersaturada, né? Você obteve essa solução supersaturada exatamente do jeito que eu expliquei, né? Fazendo o aquecimento para solubilizar o corpo de fundo e depois fazendo o resfriamento lento no repouso. Aí depois, ó, aí o que a pessoa vem aqui? Ela vem e perturba o sistema, tá vendo aqui uma haste aqui? Vem e promove uma agitação. Então, todo aquele material que estava ali solubilizado, né, além da capacidade dessa solução, precipita. Aí tem uma coisa chamada curvas de solubilidade. Lembra que eu falei que a solubilidade ela varia de acordo com a temperatura? Essas curvas de solubilidade são gráficos que mostram como que a solubilidade, que mostram os valores de solubilidade de uma determinada substância de acordo com a temperatura. O conhecimento da curva de solubilidade do soluto em um determinado solvente é fundamental quando a gente quer fazer uma cristalização. Então aqui, ó, isso aqui são curvas de solubilidade de 3 substâncias diferentes. No caso, é uma curva, ó, o que a gente tem aqui no eixo X? A gente tem a temperatura. E no eixo Y a gente tem a solubilidade. Então você está vendo aqui, ó, a solubilidade ela aumenta à medida que eu vou aumentando a temperatura. Essa solubilidade é em 100 gramas de água. Ou seja, esses valores aqui quantas gramas de... O que significam esses valores aqui? Significam quantas gramas de soluto 100 gramas de água consegue dissolver. Isso depende do soluto, tá? Então aqui, para cada soluto, a gente tem uma curva de solubilidade diferente. Aqui eu botei 3 solutos genéricos, soluto A, B e C. Aí o que a gente conclui observando essas curvas de solubilidade? Ó, por exemplo, a 20 graus Celsius, essas 100 gramas de água consegue solubilizar 30 gramas do soluto A. Se eu aumento a temperatura para 25 graus Celsius, essas 100 gramas de água consegue solubilizar cerca de 48, mais ou menos aqui, 48 gramas do soluto A. Então, ó, passou de 30 para 48 gramas. Aumentando apenas 5 graus, passou de 30 para 48 gramas. Então, o que a gente conclui? Ó? A substância A tem sua solubilidade no solvente altamente dependente da temperatura. Então, a solubilidade do soluto A em água é altamente dependente da temperatura, porque aumentando 5 graus, a solubilidade aumentou em muito. Então, a gente fala que é um soluto que a sua solubilidade é altamente dependente da temperatura. Agora, vamos ver esse soluto C. Ó. Isso não acontece com o soluto C. Por quê?
Por exemplo, a 10 graus Celsius, 100 gramas de água consegue solubilizar cerca de, olhando aqui no gráfico mais ou menos, cerca de 100 gramas do soluto C. Se a gente aumenta a temperatura, por exemplo, para 40 graus Celsius, 100 gramas de água consegue solubilizar mais ou menos 8 gramas do soluto C. Então, eu aumentei a temperatura de 10 para 40 graus Celsius e eu quase não obtive diferença de solubilidade. Então, a gente fala que a substância C tem sua solubilidade praticamente independente da temperatura. Então, isso varia de soluto para soluto, tá? E depende também do solvente. Aí tem aqui um exercício, ó. Quanto de água a 40 graus Celsius é necessário para dissolver 60 gramas do sólido, letra A, né? Letra B, 30 gramas de sólido. Qual sólido é esse? Não sei, um sólido qualquer, tá? Então eu quero dissolver aqui na letra A 60 gramas de um sólido. E eu tenho água a 40 graus Celsius. Eu quero saber quanto que eu preciso de água para dissolver completamente essas 60 gramas desse sólido. O que eu preciso? Eu preciso da curva de solubilidade desse sólido em água. Então, olha só, curva de solubilidade está aqui, ó. Temperatura e concentração. No caso aqui, concentração é a solubilidade, tá, gente? Gramas, o que significa essas gramas aqui? São as gramas de soluto que eu consigo dissolver em 100 ml de água. Então, olha só, a água está a 40 graus Celsius. Então, tá aqui, ó, 40 graus Celsius. O que o gráfico me fala? Que a 40 graus Celsius eu consigo solubilizar. Aqui eu botei 45, ó. É porque eu estou interpretando aqui, estou olhando visualmente, tá, gente? Vamos dizer que aqui é 45 gramas. Então, a 40 graus Celsius, olha só, a 40 graus Celsius, eu consigo solubilizar 40 gramas de soluto em 100 ml de água. Então, olha só a informação, ó. 45, tá? Eu li aqui no gráfico 45. Então, eu consigo solubilizar, nessa temperatura de 40 graus Celsius, eu consigo solubilizar 45 gramas de soluto em 100 ml de água. Só que eu não quero solubilizar 45 gramas de soluto, eu quero solubilizar 60 gramas. Então, se eu preciso de 100 ml para 45 gramas, para 60 gramas eu preciso de X ml. Fazendo essa conta simples, X é igual a 133 ml. Essa é a resposta. Então, para solubilizar 60 gramas de sólido em água a 40 graus Celsius, eu preciso de 133,3 ml de água. E 30 gramas? Vai ser metade, né, gente? Metade do valor. Mas aqui eu fiz a regra de 3, ó. Eu consigo, em 100 ml de água a 40 graus Celsius, eu consigo solubilizar 45 gramas. Para solubilizar 30 gramas, eu preciso de quantos ml de água? Fazendo a conta, 66,6 ml. Exercício 3. Calcule a massa de precipitado que se forma misturando-se 50 gramas de sulfato de cobre penta-hidratado em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Então, esse gráfico aqui é o gráfico do sulfato de cobre penta-hidratado em água, né? É a curva de solubilidade desse sólido em água. Então tá aqui, ó, temperatura no eixo X, concentração ou solubilidade, no caso, no eixo Y. Então a gente tem aqui, ó, gramas, são as gramas de soluto em 100 ml de água, que é o meu solvente. Então, ó, o que a pessoa fez? Ela pegou 100 ml de água a 20 graus Celsius e adicionou 50 gramas do soluto. E ele quer saber quanto que formou de corpo de fundo, quanto que formou de precipitado. Será que formou precipitado? Não sei, vamos ver. Então, olha só. A água está a 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius, o que o gráfico me fala? Me fala que eu consigo... Tá, aqui, ó. Aqui a leitura do gráfico deu o valor 32, tá? A 20 graus Celsius,
eu consigo dissolver 32 gramas de soluto em 100 ml de água. Então, olha a informação aqui, ó. A 20 graus Celsius cabem tá entre aspas, tá? Porque é um termo coloquial aqui. Cabem, no caso, consegue se dissolver, né? 32 gramas de sulfato de cobre, né? Em 100 ml de água. Se eu consigo dissolver esses 32 gramas, só que eu adicionei quanto? Eu adicionei 50 gramas. Então, quanto que vai precipitar? A diferença, né, gente? 50 menos 32. 50. Então, vai precipitar 18 gramas desse soluto. Agora, ele fala aqui, outra situação, letra B. Ele adicionou esses 50 gramas em 30 ml de água a 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 32 gramas em 100 ml de água. Então, olha aqui, ó. A 20 graus Celsius cabem 32 gramas de solvente em 100 ml de água. Só que aqui, nesse caso, eu não tenho 100 ml de água, eu tenho 30 ml de água. No exercício anterior, né, a pessoa tinha 100 ml. Aqui não, aqui eu tenho 30. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3. Se em 100 gramas cabem 32... Desculpa. Se 100 ml de água conseguem dissolver 32 gramas, 30 ml consegue dissolver X gramas. Isso tudo a 20 graus Celsius, tá? X é igual a 9,6 gramas. Então, isso aqui é o quanto que 30 ml de água consegue dissolver a 20 graus Celsius. Né? Consegue dissolver isso aqui. Só que, o que eu adicionei? Eu adicionei 50 gramas de soluto. Então, quanto que vai precipitar? A diferença. 50 menos 9,6. 40,4 gramas. Agora, a letra C. A pessoa adicionou esses 50 gramas de sólido em 180 ml de água a 40 graus Celsius. Então, vamos aqui nos 40 graus Celsius, ó. 40 graus Celsius, quanto que eu consigo solubilizar? Aqui, ó, eu consigo solubilizar 48 gramas em 100 ml de água. Então, tá aqui, ó. A 40 graus Celsius cabem 48 gramas em 100 ml de água. Só que eu não tenho 100 ml de água. Eu tenho 180. Então, vamos fazer uma regra de 3, ó. Se eu consigo solubilizar 48 gramas em 100 ml, quantas gramas eu consigo solubilizar em 180 ml? 80,6 gramas. Então, essa daqui é a capacidade, né, da situação que eu tenho ali. Só que quanto que eu adicionei? Eu adicionei, ó, 50 gramas. Então, vai precipitar alguma coisa? Não, porque eu estou adicionando menos do que a capacidade que o sistema tem de solubilizar. Então, ó, irá precipitar 0 gramas, porque eu adicionei menos, ó, 50 gramas é menor do que 86,4. Então, será uma solução insaturada. Na letra A e na letra B, eu vou ter soluções saturadas com corpo de fundo. Na letra C, eu vou ter uma solução insaturada. Então, vamos lá. Exercício 4. Gente, esses exercícios, né, são contas simples. Eles vão cair nas atividades avaliativas de vocês. Então, vocês precisam aprender isso aqui direitinho. São contas simples, mas precisa de uma certa interpretação. Então, olha só. O gráfico mostra a solubilidade. Então, isso aqui é uma curva de solubilidade. Né? No eixo X, a gente tem temperatura. E no eixo Y, a gente tem a solubilidade, que é o S de solubilidade. O que significa isso aqui, ó? Quantas gramas de sólido, né, são dissolvidas em 100 gramas de água? Repare que no exercício anterior, ele mostrava a solubilidade era dada em gramas de sólido em 100 ml de água. Então, era gramas de sólido por volume de água. Aqui é gramas de sólido por massa de água, né? Então, ele tem essa opção, né, de botar os valores em grama ou
ml, ou o volume de água, tá? Aí vocês têm que prestar atenção nisso, ó. O gráfico mostra a solubilidade de um sólido em água em função da temperatura. Isso é uma curva de solubilidade. Uma mistura de 30 gramas de sólido e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius foi deixada para esfriar lentamente com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalização do sólido? Então vamos analisar. Primeira coisa, eu tenho 30 gramas de sólido, de soluto, com 50 gramas de água, que é o meu solvente, a 80 graus Celsius. Vamos analisar se essa solução ela está insaturada ou se ela está saturada. Vamos olhar o gráfico aqui, ó. A 80 graus Celsius, né, essas 100 gramas de água consegue solubilizar 70 gramas de sólido. Então tá aqui, ó. 100 gramas de água consegue solubilizar 70 gramas de sólido. Só que eu tenho 100 gramas de água? Não, eu tenho 50 gramas de água. Então, 50 gramas de água vão conseguir solubilizar quantas gramas de sólido? Fazendo essa conta, 35 gramas de sólido. Só que olha quanto que eu adicionei de sólido. Eu adicionei 30 gramas. Então, eu adicionei uma quantidade menor do que essa solução, essa água consegue solubilizar. Então, a minha solução, ó, é insaturada, ó. 35 gramas é o que cabe em 50 gramas de água a 80 graus Celsius. Só que eu adicionei, ó, apenas 30 gramas. Então, trata-se de uma solução insaturada. Aí ele pergunta, ó, ele foi deixado esfriar, né? Então, estava 80 graus. E aí foi esfriando. Ele quer saber em que temperatura começa a cristalização, né? Essa solução ela está insaturada. À medida que eu for diminuindo a temperatura, né, a solubilidade dela vai diminuindo. Então vai chegar um ponto que ela vai ficar saturada. E a partir desse ponto, se eu continuar diminuindo a temperatura, vai começar a ver, eu vou continuar diminuindo a capacidade de solubilidade e vai chegar um ponto que vai começar a precipitação. Ele quer saber em que temperatura isso começa. A gente vai fazer isso por tentativa e erro olhando o gráfico, tá? Então vamos supor que eu estou a 80 graus Celsius. Vamos supor que eu diminui a temperatura para 70 graus Celsius. Vamos analisar o que acontece em 70 graus Celsius. Em 70 graus Celsius, eu consigo solubilizar 60 gramas de sólido, ok? Só que eu consigo solubilizar 60 gramas de sólido em 100 gramas de água. Então, aqui, ó. Só que eu tenho 100 gramas de água? Não, eu tenho 50 gramas de água. Então, se em 100 gramas de água eu consigo solubilizar 60 gramas de sólido, em 50 gramas de água eu consigo solubilizar 30 gramas de sólido. Né, que foi exatamente o que eu adicionei aqui, ó, 30 gramas de sólido. Então, a 70 graus Celsius, quando eu chego a 70 graus Celsius, a minha solução, ela está solubilizando o máximo que ela consegue. Então, ou seja, ela é uma solução saturada. Se eu diminuir 1 grau dessa temperatura, começa a haver precipitação. Então, olha aqui o que está dizendo aqui. Está dizendo aqui a mesma coisa que eu falei. A 70 graus Celsius, cabem 30 gramas de sólido em 50 gramas de água. Nessa temperatura, a solução passa de insaturada para saturada. Abaixando mais a temperatura, a solução começa a precipitar. Então, a resposta é: em qual temperatura começa a precipitação? De 70 graus para baixo. Então, vamos lá. Mais uma questão aí pra gente, ó. Questão número 5. Cerca de 200 ml de uma solução aquosa de um sólido, né, está saturada a temperatura de 100 graus Celsius. Então, você tem aí 200 ml de uma solução saturada a 100 graus Celsius. Seria mais vantajoso deixá-la evaporar até metade do volume
ou resfriá-la até 30 graus Celsius para recolher a maior massa de cristais. Então, o que você quer fazer? Você tem aí uma solução saturada a 100 graus Celsius, 200 ml de uma solução, e você quer cristalizar esse soluto para poder fazer essa separação, né? Para poder extrair esse soluto. Você quer cristalizar. Aí, gente, existem duas formas de promover essa cristalização. A forma que a gente viu até anteriormente, né? Que é resfriando o solvente. Quando você resfria o solvente, você diminui a capacidade de solubilidade dele. E uma segunda forma é evaporando o solvente. Por quê? Você aquece esse solvente, aí esse aquecimento promove a ebulição, a evaporação desse solvente. E aí, quando você diminui a quantidade de solvente através da evaporação, você também diminui a capacidade de solubilização, de solubilidade, porque você está eliminando o solvente aí, né? Então, existem essas duas formas, através do resfriamento e através da evaporação do solvente. Então, tá aqui, ó. Outra alternativa seria o aquecimento da solução insaturada para evaporação do solvente. Com a redução da quantidade de solvente, a solubilidade cai até atingir a saturação e posterior precipitação dos cristais. Então, ele está perguntando, o exercício está perguntando o seguinte: o que é mais vantajoso? Evaporar metade do volume do solvente ou resfriá-lo de 100 graus para 30 graus Celsius para recolher a maior massa de cristais. Então, ele quer saber qual alternativa você vai conseguir obter a maior quantidade de cristais. É isso que a gente vai fazer. Então, olha só, vamos começar com a opção 2, que é a opção de resfriamento de 100 para 30 graus Celsius, que é o que a gente vem fazendo, né, nos últimos exercícios. Então, primeira coisa, ó, a solução tá a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, 100 ml de água consegue dissolver cerca de, aqui eu botei, 112 gramas, tá vendo? Ó? 100 ml consegue dissolver 112 gramas de sólido. Só que eu tenho, ó, 200 ml. Eu tenho 200 ml. Então, 200 ml consegue dissolver X. X vai dar o dobro, né? Esses 200 ml a 100 graus Celsius conseguem dissolver 224 gramas. Então, ó, a solução está saturada, ela não está insaturada. Então, eu tenho ali, naqueles 200 ml, eu tenho 224 gramas de sólidos dissolvidos. Beleza, só que eu vou resfriar até 30 graus Celsius. Então, vamos lá. A 30 graus Celsius, ó, tá aqui, ó, eu consigo dissolver 40 gramas em 100 ml. Então, 40 gramas em 100 ml. Só que eu tenho 200, então 200 gramas vão dissolver X gramas. X vai dar 80. Então, quando eu diminuo a temperatura para 30 graus Celsius, eu consigo dissolver 80 gramas, né? Só que eu tenho 224. Então, quanto que vai precipitar? Vai precipitar 224 menos 80 gramas, 144 gramas. Agora, vamos para a opção 1. A opção 1 é a evaporação do solvente até 100 ml, né? Porque ele fala aqui, ó, que vai evaporar o solvente até a metade do volume. Então, se eu tenho 200 ml de solvente, eu vou evaporar 100 ml e vão sobrar outros 100 ml. Então, olha só. Eu tô fazendo aqui exatamente a mesma conta, ó. Mesma conta, ó. Eu tenho 200 ml a 100 graus Celsius, né? E esses 200 ml estão solubilizando ali 224 gramas de soluto. Então, a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui. Ok. Peraí. Aqui, ó. Só que eu vou passar de 200 para 100 ml, né? Eu vou evaporar metade do meu solvente, né? Então, ó, em 100 ml a 100 graus Celsius cabem 112 gramas. Só que eu tenho 224. Então, o que vai precipitar? A diferença, né? Então, vai precipitar 224 menos 112 gramas, que dá 112 gramas. Então, isso aqui, ó, é o que eu vou conseguir recolher de cristais. Na opção 2, isso aqui é o que eu vou recolher de cristais. Então, onde eu consigo recolher mais cristais é essa opção aqui, ó. A opção de resfriamento. Então, essa daqui é a melhor opção.
Aí, gente, vamos estudar então como é que funciona a cristalização, os mecanismos de cristalização. A gente precisa entender os mecanismos para poder controlar o formato desses cristais, a quantidade de cristais, o tamanho de cristais e por aí vai. A cristalização ela se dá por dois processos diferentes. Um é a nucleação e o outro é o crescimento dos cristais. E aí formam-se os cristais, né? O que é essa nucleação? É a formação dos cristais, né? A formação do zero. Esses cristais eles se formam através de núcleos, né? É a formação de novos cristais pela associação aleatória das moléculas do soluto. Então, a gente tem lá o solvente e as moléculas do soluto estão lá dispersas no solvente. A nucleação é quando essas moléculas elas se chocam, elas se encontram e elas se juntam. E aí elas formam um núcleo. O crescimento é quando você já tem ali um núcleo e aí outras moléculas elas vão sendo incorporadas nesse núcleo. E é isso aí a gente chama de crescimento. Então, o processo pelo qual os cristais já existem, né? A nucleação ela dá origem ao cristal. E o crescimento é o crescimento em si do cristal. Então, o crescimento é o processo pelo qual os cristais já existentes se tornam maiores. E aí, então, a gente tem a formação final dos cristais, né? Aqui, a gente tem um desenho para representar isso. Os embriões são as moléculas sozinhas. Aí, essas moléculas ou íons, tá, gente? Essas moléculas, elas se juntam e formam o núcleo, né? Aí, à medida que vão juntando outras moléculas ou outros íons, a gente tem o crescimento desse núcleo. Quando o crescimento, esse processo de crescimento, ele é forte, ele é intenso, a gente vai ter, no final das contas, a gente vai ter cristais maiores. Agora, se esse processo de crescimento ele não for muito intenso, a gente tem cristais menores no final das contas. Quando a nucleação ela é intensa, a gente vai ter uma quantidade maior de cristais no final. Cristais pequenos, só que uma quantidade grande de cristais, né? Porque a nucleação é a formação de cristais. Então, quanto maior a nucleação, maior a quantidade de cristais. Esses dois fenômenos, nucleação e crescimento, eles são fenômenos competitivos. Eles competem pelo soluto, né? Então, quando a nucleação ela é forte, o crescimento é fraco. E o contrário também vale. Quando o crescimento é fraco, a nucleação é forte.